Depoimento sem dano. Depoimento sem dano. Beleza? Quando aqui eu tenho um menor como vítima de um crime sexual, a lei prevê que, para evitar a revitimização daquele menor, né, evitando a revitimização, que é a vitimização secundária, né, aquela que é praticada pelos órgãos de persecução penal. Então, eu vou colher aquele depoimento uma única vez, né, e esse depoimento é tido como prova antecipada. Ou seja, eu vou usar uma equipe multidisciplinar para colher a prova, vai estar lá a participação dialética das partes, vai estar o Ministério Público, vai estar a defesa e vai estar o juiz. E para evitar a revitimização, esse depoimento sem dano é colhido com a equipe multidisciplinar. Eu tenho lá pedagogos, eu tenho psicopedagogos, eu tenho assistente social, eu tenho psicólogos, eu tenho essa equipe multidisciplinar. Pronto, Diana. A gente vai pegar agora a prova cautelar. O que é que a gente tem como prova cautelar? Veja. Nessa prova cautelar, se eu não colher, em virtude do decurso do tempo, eu vou perder a prova. Por exemplo, a gente traz o exemplo da interceptação telefônica porque ela fica muito clara. Porque o crime ele está com uma dinâmica muito forte, né? O crime ele está acontecendo. E a gente viu lá que um dos requisitos para colher, para se deferir uma interceptação telefônica, né, é que eu não tenha uma outra forma de colher aquela prova. Então, eu digo, juiz, se o senhor não me dá urgente, se o senhor não deferir essa medida urgente, provavelmente eu vou perder a prova e vai trazer um grande prejuízo para a persecução penal e para a coletividade. Então, defira essa medida aí. Essa prova cautelar aqui, a interceptação telefônica, ela é cláusula de reserva de jurisdição absoluta. O que é isso? Cláusula de reserva de jurisdição absoluta. Só é dada com ordem judicial. Beleza? Da mesma forma, a busca e apreensão domiciliar, cláusula de reserva de jurisdição absoluta também, ou seja, só pode ser dada pelo juiz a busca e apreensão domiciliar. Ou seja, excelência, eu tenho elementos de informação naquela residência, né? Eu tenho elementos ali que pode se constituir tanto o próprio corpo de delito ou pode se constituir provas para a percepção penal. Então, me defira essa medida aí de busca e apreensão domiciliar para que eu busque e apreenda aqueles objetos ilícitos que estão no interior da residência ou que possa ali ser elementos de ser provas propriamente dita, né? Para a percepção penal. Então, eu tenho ali a prova cautelar, tem a principal diferença é que necessita de ordem judicial, beleza? Na prova não repetível, foi essa a pergunta, né? Foi a diferença. A prova não repetível, eu não preciso de ordem judicial. Isso aí é a principal diferença. O delegado ele já pode determinar o exame de corpo de delito independente de ordem judicial, beleza? Nas infrações que deixe vestígio, né, é obrigatório o exame de corpo de delito. Tranquilo? Então, ali, a principal diferença é essa. Na prova cautelar, eu preciso de quê? De ordem judicial. A interceptação telefônica e a busca e a apreensão domiciliar. No exame de corpo de delito, não preciso de ordem judicial. Isso é a principal diferença entre elas. Tranquilo? E aqui, outra coisa que eu posso perder a fonte probatória na prova não antecipada. Sacou? Beleza. Vamos para frente, né? Vamos agora os destinatários da prova. Eu já atingessei esse tema, né? Porque eu disse o seguinte, quem é o destinatário imediato da prova? Quem é o destinatário imediato da prova? É o juiz, o imediato. Não é isso? E o imediato, as partes. Tranquilo? Que formará seu convencimento pelo material que é trazido aos autos. Ou seja, o que é trazido aos autos pela acusação, pelo Ministério Público ou pela defesa,
o juiz vai formar sua convicção, beleza? A gente já antecipando para os senhores os assuntos da próxima aula, a gente adota aqui, o ordenamento jurídico adota o livre convencimento motivado. Livre convencimento motivado. O juiz é livre para apreciar a prova que vai formar sua convicção, mas o juiz precisa fundamentar, beleza? O juiz precisa fundamentar. Então, o destinatário imediato é o juiz, também chamado de destinatário direto. As partes também serão destinatárias da prova, mas de forma indireta. Já falei isso aqui, pois convencidas daquilo que ficou demonstrado no processo, aceitarão com mais tranquilidade a decisão. Para frente. Finalidade da prova. Qual que é a finalidade da prova? A finalidade da atividade probatória é o convencimento do seu destinatário direto, o juiz. O juiz. Beleza? É por meio das provas que o juiz poderá reconstruir o momento histórico em questão para decidir se a infração de fato ocorreu ou se o réu foi seu autor. Beleza? Através das provas, o juiz vai fazer análise daquelas provas e vai fundamentar a sua decisão. Forma da prova. A prova pode ser representada de várias formas no processo, como, por exemplo, temos a prova documental, a prova material e a prova testemunhal. A gente vai, no terceiro encontro, no nosso terceiro encontro, a gente vai descer os detalhes, vai analisar a prova documental, o que seria uma prova testemunhal e essa prova material. Tranquilo? Acalma o coração aí que a gente desce e a gente vai estudar as provas em espécie, beleza? Agora, eu já falei o que é fonte de prova, meio de prova e meio de obtenção de prova. Pega essas informações aqui, ó, e lasca lá no teu caderno para ficar repetindo ela. O que seria fonte de prova? É utilizado para se referir a pessoas ou coisas das quais se consegue a prova. Então, eu tenho sempre pessoas ou coisas sobre as quais recai a atividade probatória. Então, ó, duas palavras importantes para se memorizar aqui, ó, são pessoas ou coisas. Pessoas ou coisas. Dúvidas, pessoas ou coisas sobre as quais recai a atividade probatória. Quando o inquérito é instaurado, seu objetivo básico é identificar as fontes de prova. Ou seja, o que é que mais o delegado faz? O delegado faz ordem de missão o tempo todo para que as equipes diligenciem para colher essas fontes de prova. Beleza? Então, eu tenho a classificação em fontes pessoais, né, que são ofendidos, perito, acusado, testemunha, pessoas, e fontes reais, as coisas, os documentos em sentido amplo. Tranquilo, pessoal? Isso aqui é importante demais você memorizar isso, porque a gente vai ver o quantidade de questão que tem sobre isso aqui. Fonte é tudo aquilo que possa servir para esclarecer sobre a existência do fato. Ou seja, tudo que se recai a atividade probatória sobre aquele objeto, sobre aquela pessoa, sobre aquela coisa, é tido como fonte de prova. Beleza? Agora a gente vai analisar o que são meios de prova. Meios de prova. Meios de prova dizem respeito a uma atividade endoprocessual, ou seja, está dentro do processo, como eu falei, está dentro do processo, em que se desenvolve perante o juiz com a participação dialética das partes, com o objetivo princípio é a fixação de dados probatórios no processo. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu fixo esses dados probatórios no processo, eu falo aqui em meio de obtenção de prova. Então, o professor, quem traz essa expressão aqui, o que são canais, eu acho muito legal essa definição aqui, que são canais que se fixa os dados probatórios no processo, é o professor Guilherme Madeira Desenho. Eu acho fantástico quando ele traz no livro dele essa ideia aqui, de que são canais, né? A gente já imagina ali um canal que vai fixar aqueles dados no processo. Então, pessoal, muito importante esse conceito, vai fundamentar todo o que a gente vai analisar daqui para frente, beleza? Os meios de prova são os instrumentos, como eu já falei aqui, ó, instrumentos também, através dos quais as fontes de prova, ó, aquelas pessoas ou coisas, que são introduzidas no processo. Assim sendo, são atividades endoprocessuais, ou seja, se desenvolve dentro do processo,
pois desenvolve dentro do processo, na presença do juiz, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Beleza? Vamos mais. Antigamente, o interrogatório era considerado... Olha essa ideia que eu trouxe aqui para os senhores. Antigamente, o interrogatório era considerado como um meio de prova. Meio de prova. Ou seja, eu ia utilizar o interrogatório do sujeito para fixar os dados ali no processo do que eu colhesse dele. Mas, atualmente, isso é uma doutrina mais clássica, que considera o interrogatório como um meio de prova. Aí, o que eu tenho? Eu tenho a gente avançando aqui uma doutrina mais moderna, dizendo assim, ó, que o interrogatório não é meio de prova, e sim meio de defesa. É a oportunidade que o investigado ou o acusado vai ter de se defender sobre os fatos que está sendo imputado a ele. Beleza? Então, por isso que o interrogatório é hoje considerado, pela doutrina moderna, um meio de defesa. Daí, pessoal, de considerar o interrogatório não como meio de prova, e sim como meio de defesa, aquela decisão em sede de ADPF do STF, proibindo a condução coercitiva, né, dizendo que aquela parte do artigo 260 para interrogatório não foi recepcionado pela Constituição Federal. Tranquilo? Então, é proibido a condução coercitiva do investigado para fins de interrogatório. Por quê? Em sede de ADPF, ação de descumprimento do preceito fundamental, aquele trecho do artigo 260 que dizia que era possível fazer a condução coercitiva para fins de interrogatório, essa parte para interrogatório não foi recepcionada pela Constituição, tranquilo? Lembre que o nosso Código de Processo Penal tem que estar sendo sempre feita uma interpretação à luz da Constituição, porque ele é anterior à Constituição e sempre vai ter esse juízo de recepção ou não, do texto lá do CPP. O CPP deve estar sendo sempre lido conforme a Constituição, sobre as lentes da Constituição, para que se satisfaça os objetivos da Constituição, tranquilo? Meio de obtenção de prova. Agora aqui, ó, é o que mais tem pertinência temática com o exercício da atividade policial. Meio de obtenção de prova, que seria isso, os meios de obtenção de prova. Agora sim, ó, são procedimentos investigatórios. Referem-se a certos procedimentos. Aqui é a investigação propriamente dita, em regra extraprocessual. Lembra que os meios de obtenção, meio de prova é endoprocessual. Aqui, ó, os meios de obtenção de prova, meio de obtenção de prova é extraprocessual, se desenvolve fora do processo. É investigação propriamente dita. Tem como objetivo específico a identificação das fontes de prova. Beleza? Enquanto meio de prova, eu fixo aqueles dados, são os canais, os instrumentos para fixar os dados lá no processo, nos meios de obtenção de prova, eu tenho o objetivo identificar essas fontes de prova. Então, vou utilizar todas aquelas investigações para identificar quais são as pessoas ou as coisas que vai recair a atividade probatória, tranquilo? Então, aí eles se subdividem em meios ordinários, e pode ser usado para a investigação de qualquer infração penal. Ou seja, o que é que eu tenho aqui como um meio ordinário aqui? Eu tenho, por exemplo, a busca e a apreensão, que pode ser deferida para qualquer crime. Tranquilo? E eu tenho aqui, ó, os meios extraordinários, que são as TEIs, técnicas especiais de investigação. Essas técnicas especiais de investigação, pessoal, tenha como exemplo aqui, são essas técnicas mais rebuscadas, né? Que ela tem ele tem um binômio que se chama assim, surpresa e dissimulação. Vou ter sempre surpresa e dissimulação, porque assim eu tenho uma técnica extraordinária, bem feita pela polícia. Exemplo, amigo, infiltração de agente. Perceba como a infiltração de agente é perigosa, né? É uma técnica extraordinária ou excepcional, tranquilo? Então, essa infiltração de agente é importante porque é uma técnica especial de investigação. Então, eu tenho um meio de obtenção de prova extraordinário, beleza?
ação controlada também são técnicas especiais de investigação. Tranquilo? Fica atento nisso. Então, pessoal, ficou claro a diferença entre fonte de prova, meio de prova e meio de obtenção de prova. Acabei de trazer uma questão aí na prova dos senhores. Provavelmente vai estar uma questão sobre isso aqui, lá na prova dos senhores. Dúvidas? Chegamos ao segundo ponto alto da aula de hoje. Indício e vestígio. Indício e vestígio. Outro ponto muito importante que vai trazer reflexões interessantíssimas sobre a atividade policial, né? Então, pessoal, agora vocês já sabem que no inquérito policial a gente fala de elementos de informação e não de provas. Não vai cometer esses erros crassos que a gente vê aí, pessoas, bacharéis. É disso quando assim, quando aumenta o poder, aumenta a responsabilidade, né? Aí quando a gente vê um bacharel, né, um policial falando que vai tá colhendo prova ali no inquérito, a gente sabe que prova só pode ser prova cautelar, ou prova antecipada, ou prova não repetível, né? Provavelmente ele está falando, se referindo a elementos de informação. Então, elementos de informação no inquérito e provas somente na ação penal, tranquilo? Salvo aquelas 3 exceções. Então, outro ponto aqui que o pessoal erra muito e é bom ficar muito atento, né? Porque o examinador vem aqui trazer essa diferença de indício para vestígio. O que é que seria indício? Indício, no processo penal, ele tem 2 acepções. A palavra indício, ele traz 2 acepções. Uma primeira acepção como uma prova indireta e uma segunda acepção como uma prova semi-plena. O que seria isso? Um indício como uma prova indireta. O professor Renato Brasileiro, antigamente, ele trazia um exemplo, dizia o seguinte, pessoal, uma prova direta, primeiro para saber o que é uma prova indireta, a gente vai analisar a direta. Aqui, a direta é aquela que permite conhecer o fato delituoso por meio de uma única operação inferencial. Ou seja, somente através de uma operação inferencial, eu presenciei ali o fato, eu percebi a prova direta. Ou seja, preciso de uma operação inferencial. Tranquila, beleza. Isso é uma prova direta. E a prova indireta? Ao invés de uma operação inferencial, eu tenho 2 operações inferenciais. Aí ele traz o exemplo do gato e o rato numa caixa. Então, você coloca o gato e o rato numa caixa, escuta o barulho, buzara dentro da caixa. Quando você abre a caixa, você vê o gato com a barriga cheia, lambendo as unhas, e o rato sumiu. O fato de o rato não estar dentro da caixa, o fato do rato não estar dentro da caixa, a gente não precisa fazer 2 operações inferenciais para saber que o gato comeu o rato, né? E ele disse que um sujeito na prova oral, ele não lembrava do conceito, né, do indício como prova indireta, e ele deu esse exemplo ao examinador e conseguiu a aprovação. Né? Lembrava do exemplo, mas não lembrava do conceito. Deu para entender aí a diferença? Eu preciso de 2 operações diferenciais para saber que o gato comeu o rato, né? Aí, se um advogado de defesa, né, ele ia dizer, não, mas o rato podia estar ali agarrado na tampa e a gente não ter visto. É uma linha de defesa, né? Mas a gente precisa de 2 operações diferenciais para entender um indício como uma prova semiplena. Então, esse indício como prova semiplena, ele pode ser utilizado para condenar o sujeito. Tranquilo? Tranquilo. Outro exemplo, para ficar mais claro, é o professor Renato Brasileiro traz um sujeito que é visto saindo de uma localidade, de um compartimento, de uma sala, e a pessoa que visualizou o sujeito saindo, visualizou ele ensanguentado, com a arma na mão, correndo, logo após ter ouvido os disparos.
e depois percebeu que tinha um corpo lá no interior da sala. A gente não precisa de duas operações diferenciadas.